daí já acordou, né? Acordou com o programa do Rony, com o Leopoldo Pacheco hoje aí. O Rony disse que nós estamos ornando hoje, é laranja e laranjinha. Ele que deu o nome pra dupla aqui. Estamos ornando, Rony. Bom, tá começando o Vou Te Contar. Hoje tem futebol na cozinha. Daqui a pouco o Fefão vai dar um toque aí do que vem por aí, a notícia mais importante. E tem hoje o nosso chefe, né, o Lepolac aqui. Leandro, que macarrão é esse? Que estrogonofe é esse? Tá bonito pra caramba. É bem diferente, esse é com fraldinha. Nossa. Com a massa, bem diferenciado esse. Lindo, lindo, lindo. Aninha, eu adorei a mesa hoje. Tá bonita, criativa, tá bem bonita. Foi você que fez? Você e a Michele, parabéns para nossa dupla, né, Parabéns, da cozinha. Maravilhoso. Parabéns, chefe, a gente vai Obrigado. aprender. Agora eu quero que você dê uma manchete aí para o nosso público. Você sabe que hoje nós vamos falar sobre pressão alta aqui com o doutor Daniel Habib. A tua pressão tá boa, né? Tá boa, eu tomo Tá? remédio, né, Clau? Você toma remédio? Tomo todo dia. Ah, mas quando tem pressão alta não pode parar de tomar remédio, não. Não, Acho não que a pode. pressão melhorou e para de tomar, ó, É verdade. perigoso. É verdade. Agora fala, manda uma aí. Ó, quem precisa de pressão alta é o Corinthians, estão cobrando aí uma dívida absurda de Ixi. PTU do Corinthians. Vai Palmeiras tem ficar com a pressão alta. Palmeiras e São Paulo com novos reforços chegando. Tudo isso e muito Ah, não mais. me fala desses reforços do São Paulo, não, viu? Pelo amor de Deus! Em 3 anos, 30 reforços. Eu pergunto onde eu estou. Quantos continuam lá? Pô, Não 6 adianta nada. laterais direitos do elenco. 6 laterais direitos. Se bem que 3 estão na enfermaria. Exatamente. Ai, Tá olha, todo a gente mundo- tem muito para fofocar aqui e contar para vocês. E a volta de Jair Bolsonaro, ex-presidente, ao Brasil. A gente tem essas informações com o jornalismo logo após o intervalo. Fefão, teu Instagram? Fernando Fontana Oficial, Clau. O meu, @Claudete Troiano, _oficial. Beijo. Até, Beijo. querido. Bom fim de semana. Aí vai sobrar um dinheiro para comprar um filezinho, né? Com que carne você vai fazer, Hoje Lê? é fraldinha. Fraldinha e fazer um belo estrogonofe russo. Olha que bacana. A origem do estrogonofe remonta à Rússia do século XIX e dentre diversas versões encontradas, uma delas diz que seu nome deriva da poderosa família Stroganov, que tinha entre seus empregados, né, um chefe que era francês. Aí esse chefe criou a receita e, homenageando a família, deu o nome de estrogonofe, né, que era Stroganov, na verdade. Agora, dizem que foi a França, sabia, Lê, a responsável pelo acréscimo de cogumelos no estrogonofe. Aqui você está usando até cogumelos naturais. Sim. E os Estados Unidos acrescentou o quê, o quê, o quê? Batata. A batata, claro. Como sempre. A batata frita, como sempre. Mas é um dos pratos muito consumidos no Brasil. Só que esse teu tá muito lindo, parabéns. E ele tá sobre um macarrão, uma massa. Achei bem legal. Bem diferente esse. Deu vontade de comer. Está gostoso. Então vamos fazer? Vamos lá. Aqui temos a fraldinha, então uma fraldinha já limpa, tá? Então tá sem gordura, sem nada. A fraldinha é tão legal, né? Eu gosto É dela, a né? melhor Ela é para mim é gostosa. a minha favorita. Aqui E a ela é gente já macia. tem uma frigideira quente, a gente vai pôr azeite para grelhar. Enquanto isso a gente tempera aqui a fraldinha. E ele é tá? feito de uma maneira totalmente diferente, né? Sim, essa versão, nossa versão aqui, é uma versão diferente. Então ela vai massa, o que não, a gente não está acostumado. E a fraldinha, que também E é ela mais é diferente. grelhada antes. Eu Exato. achei bem legal. A gente vai grelhar ela. Vamos pôr aqui uns pedaços. Só com sal. Só E sal. só colocado na hora para não espumar, não soltar Exato, água, para não né? soltar e para ela ficar mais suculenta. O que a gente vai fazer? A gente vai grelhando ela, depois que a gente grelhar ela, a gente tira, deixa ela reservada aqui. E a gente vai fazer o molho, Tá. porque é aí que é o diferente dela. Bota mais um pedaço aí no meio que cabe, chefe. Vou pôr. E a fraldinha é uma carne muito prática. A gente pode Certo. usar ela para diversas coisas. Ela é macia. É muito gostosa. E a ideia é ela deixar, a gente vai deixar ela um pouco ponto para mal. Porque como a gente vai voltar depois ela pro molho, para ela não passar do ponto, tá? Certo. Eu vou começar a ler os ingredientes para vocês. É 1,5 kg de fraldinha limpa para dar esse pratão, que Sim. serve até 6 pessoas, né? Aí ele usa meia xícara de cebola cortada a julienne,
tirinho. Uma xícara de cogumelo Paris fresco, né? Sim, fresco. Mas pode ser outro, Pode, se não tiver. claro. Em conserva. 3 dentes de alho picado. Se você quiser ir começando o molho... Eu vou deixar a carne aqui do lado já. Deixa aí do lado já. Uma xícara de vinho branco seco, né, Lê? Isso. Aí ele só selou a maminha porque ela vai voltar. Aqui a gente já tá usando esse fundinho. Ah, você faz aí mesmo. Exato, a gente vai deixar esse fundinho aqui, entendi. que é onde vai pegar o sabor. Azeite, 3 colheres de sopa, 1 colher de sobremesa de alecrim. Por que do alecrim? O alecrim vai dar um sabor, vai dar uma potencializada no sabor. Tá, 1 xícara de molho de tomate, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, Vai 2 ajudar a colheres engrossar. de sopa de algo que eu taco em tudo quando eu cozinho em casa, molho inglês, adoro. Ai, dá um sabor. Dá. 1,5 xícara de creme de leite fresco. Fresco. Aqui a gente dá uma dourada na E já tira o fundinho cebola, da carne, né? Já. A gente já entra com cogumelo laminadinho. A gente vai deixando incorporar tudo. E fica muito bem com rápido. qualquer tipo de massa? Fica ótimo. Você também, se não gostar, você pode fazer com arroz, que é arroz, aquele tradicional. A gente refoga aqui. Aí o que a gente vai entrar? Vamos entrar com vinho, que vai ajudar a soltar aquele fundinho da panela. E a subir um cheirinho que já dá uma fome danada. Exato. A gente põe o alho, ele vai incorporar. E como vão os restaurantes, amigo? Vão bem, graças a Deus. Estão ótimos. Agora a gente coloca um pouco da farinha. O que a farinha vai fazer? Vai ajudar a engrossar aquele nosso molho. Vai facilitar pra gente. Vai deixar aquele molho bem grosso, encorpado, bem bacana. Incorporamos. A gente mistura mais um pouco. E agora a gente entra com o tomate. Você usa massa mesmo de tomate? Pode usar massa, podemos usar o pelado, aquele ou o extrato. A gente mistura bem. Agora a gente coloca o alecrim para dar o sabor. E o que você adora, o Molho molho inglês. inglês. A gente não coloca muito, porque ele é mais salgado, para não E ficar aí aquele você sabor. é um estrogonofe russo, não vai ketchup. Não. O Mas estrogonofe vai o molho de tomate, vai. né? O estrogonofe verdadeiro nem vai ketchup, nem mostarda, não vai Mas nada. aqui a gente põe, A mas gente os coloca. americanos acrescentaram Exato. as batatas. Os franceses, fritas, acrescentaram o champignon. Por que a gente não pode Claro, pôr o porque ketchup? aqui o creme de leite fresco. E a gente vai deixando esse molho apurar aqui. Enquanto ele vai apurar, eu vou cortar a carne, porque a gente Ok. já vai voltar com ela pra cá. Tá bom. A gente corta ela na diagonalzinha. A gente vai deixando bem bonitinha. Tá vendo que ela tá mal passada, mas ela vai voltar. Mas já tá selada. Já, vai voltar pro molho. Que é a ideia para deixar aquele sabor bem suculento dela. Tá aqui. Tá bem macia essa carne. Tá mesmo. Só de cortar a gente já percebe, né? Exatamente. Tá vendo? Você não pega precisa ela fazer aqui. com filé mignon. Não. Ele tá fazendo com fraldinha. Com fraldinha, sendo bem diferente. Aqui a gente incorpora o molho. E ela vai ficar um bocadinho aí, né? Vai ficar um pouquinho sim. Então eu vou aproveitar que ela vai ficar um bocadinho aí e vou fazer uma chamada para o doutor Daniel Habib. Nós vamos falar daqui a pouco, o doutor já está microfonado? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre pressão alta. E quem tem pressão alta, às vezes vai no médico, o médico prescreve o medicamento e aí ele descobre que a pressão baixou e para de tomar remédio. Mas isso não é um perigo, doutor Daniel? É dramático, dramático. E o que tem de mito com pressão, Claudete, você não tem ideia. Esse é um deles. Começou a tomar remédio para pressão, não pode mais parar. Eu sempre digo, é mais importante tomar a medicação de pressão do que comer. Porque a pressão alta, a médio e longo prazo, ela causa um montão de doenças. Aumenta muito o risco
de doença cardiovascular, infarto, derrame. Então, Tem idade se para ter cuida. pressão alta, doutor? Geralmente começa a partir dos 40 anos. Alguns casos, Tá bem? excepcionalmente antes, mas geralmente a partir dos 40 anos. Então, medir a pressão uma vez por ano, a partir dos 35 anos, é mandatório. Tá bom. Ele vai falar muito sobre isso. Vai entrar aí o Zap da Clau, que é o nosso WhatsApp, né? Carinhosamente chamado assim, não por mim, mas pela produção. E aí você pode mandar sua pergunta. Se você pegar o seu celular assim, ó, deitado, e gravar lá, você mesmo, oi, Clau, eu tô falando de tal lugar, eu quero saber de pressão alta, tal coisa, a gente já coloca no ar já. Você manda para esse WhatsApp. Eu já volto, tá bom, querido? Combinado. Isso é bom. Macarrão já cozido. Pré-cozido, só misturando ele um pouquinho no azeite, só para soltar, porque a gente vai pôr, pôr um pouquinho de sal. Então aqui ele já tá al dente, tá, Cláudio? A gente só deu uma esquentadinha nele, ele vem aqui para nossa travessa. E agora a gente vai entrar com o nosso estrogonofe por cima, que a gente fez. Então o molho já apurou, como tá bem grosso o molho, Tá mesmo. tá bem bacana. E agora a gente vai colocando toda essa carne. A carne já chegou no ponto, tá bem macia e o molho também tá bem apurado. Bem gostoso. Gostoso demais, não é? Fica aí a sugestão para você fazer no seu almoço. Seu Instagram, chefe? Le Polac, o Polac é com CK no final. Tá aí, já apareceu aí na tela, beleza. você já sabe como é que é. Então, entra lá e converse. Apareceu agora, certinho. Entra lá e converse com o nosso chefe, veja tudo que ele tem no Instagram e as receitas também. Ô, danado gostoso, vou te comer depois. Tá bem gostoso. Beijo. Obrigado, Obrigada, viu? E nós vamos agora para a nossa pauta médica, vamos falar de saúde com você, que a partir dos 40 anos, quando a vida começa, né, dizem, tem que começar a se preocupar também com a pressão alta. Quem tem, doutor Daniel Habib, obrigada pela presença, viu? Alegria sempre vê-lo aqui no programa. Prazer estar aqui com você. Obrigada, doutor. Quem tem pressão baixa, né? Na juventude ou na vida, início da vida adulta, isso pode mudar e pode se transformar numa pressão alta? Não, isso muda. Geralmente, na infância e na adolescência, a pressão realmente ela tem níveis muito mais baixos do que a gente acaba tendo mais para frente na vida. Mas por que ela começa a subir? A gente não sabe. Você tem dois tipos de pressão alta. A pressão alta com uma causa determinada e a pressão alta chamada essencial, que é a pressão que sobe quando a gente não sabe a causa. Em pacientes muito jovens que desenvolvem hipertensão, a gente sempre procura entender o que está acontecendo, porque às vezes tem algumas doenças renais que acabam causando hipertensão. Mas a partir dos 35, 40 anos, se a pressão subir, os exames gerais estão bem, a gente está num caso de a chamada hipertensão arterial essencial. E aí o mais importante, primeiro, é medir a pressão todo ano, todo mundo tem que fazer isso. Conforme a idade passa, a chance de ter hipertensão aumenta muito, tanto que a partir dos 60, 65 anos, mais da metade da população tem pressão alta. É? Então isso é uma coisa muito séria, porque isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Mas ela é silenciosa ou a pessoa consegue descobrir que alguma coisa está diferente, pode ser o aumento da pressão? Excelente pergunta, Claudete, porque é um mito acreditar que a gente sente os sintomas da pressão alta. A gente só vai sentir sintoma de pressão alta se ela variar muito rapidamente. Eu atendi já um paciente que tinha 30 por 20, 300 por 200, eu não acreditei, medi 10 vezes, ele não está sentindo nada, ele está sentado na minha frente conversando normalmente. 300 por 200, o que é isso? 30 por 20? Sem sintoma, porque ela subiu devagarzinho. O corpo, Claudete, ele se acostuma com qualquer coisa. Então, o problema de pressão alta é que você não pode acreditar nos sintomas. E são alguns sintomas que podem aparecer. O essencial é medir a pressão todo ano. E se por acaso uma dessas medidas estiver altas, aí é importante medir pressão 2, 3 vezes por dia durante uma semana para tirar a média. Tá. O ideal da pressão é que ela fique abaixo de 120 por 80, que a gente chama Nós de vamos 12 por 8. mostrar para vocês daqui a pouquinho num quadro especial. Mas eu estou pensando aqui, doutor Habib, o coração é uma bomba.
Sim. É uma bomba, não Sim, é? vai bombando. Vai bombando. Aquilo é uma bomba dentro de você. Se a pressão sobe muito, Não, o que acontece é que o coração se adapta a essa pressão alta. Tá. A gente chama Mas isso não é de ideal. hipertrofia. Não, o problema é que o músculo cardíaco cresce, mas o suprimento sanguíneo, o oxigênio que chega para o músculo cardíaco não aumenta. Então você aumenta tremendamente o risco de ter infarto, porque você tem mais músculo e menos oxigênio. O músculo cresceu e o suprimento de oxigênio para o músculo cardíaco não mudou nada. Então isso aumenta tremendamente o risco de ter infarto. coloca essa tela aqui que está do meu lado na TV, por favor, para que o... Você está vendo daí, doutor? Porque Não, tá eu mais tô virado vendo, pra você. tô vendo muito bem. Para você poder falar com o público a respeito, então, que são... Eu não consigo ver, eu vou ter que Não, mas eu levantar, tô vendo desculpa. bem. Mas eu tenho que ver também, porque eu sou xereta. 5 dicas para manter uma boa pressão. Vai lá, doutor. A primeira dica é medir a pressão a cada 6 meses ou todo ano. Essa é a primeira coisa, porque aí você sabe se você tem pressão alta ou não. A segunda coisa é que a gente fala em Quer alimentação. vir para cá? Vem perto de mim. Quando a gente fala em alimentação saudável, o que é que nós mencionamos? É basicamente o que a gente vai estar mostrando é comer alimentos naturais e de preferência para o lado vegetal. Certo. Segunda coisa extremamente importante é evitar a ingesta de sal. Uma das grandes causas do aumento da pressão arterial conforme a vida passa é a ingesta de sódio. Então, quando você vai comprar um alimento no supermercado, um alimento processado, manufaturado, olhe sempre a quantidade de Que nem sódio. salgadinho, isso é muito sódio. Não, isso é terrível. Então, o sódio Azeitona, que não tem azeitona, tudo que tem no sal de cozinha é cloreto de sódio. E o problema é o sódio. E, infelizmente, como o sal dá gosto para os alimentos, Sim. tudo que é alimento processado acaba tendo sal. Então, sempre tomar muito cuidado. Cuidado com o Inclusive, os fatos nutricionais que vão estar nos alimentos agora, eles vão mudar, porque nós vamos ter alimentos marcando cuidado, alto teor de sódio. Então, diminuir o sódio ou usar o sal light, que eu já vou explicar. Vou pedir para o Rodolfo abrir a imagem, está bonita essa TV aqui, eu gostei dela. Pratique atividades físicas regularmente. Vale andar? Só andar, vale, que não gasta vale nada? andar, mas exatamente, não gasta nada e qualquer um pode fazer. Mas tem que andar num passo rápido, 30 minutos, 5 vezes por semana, porque isso ajuda a diminuir a pressão. Tá. Depois você tem o álcool. O álcool realmente é um dos fatores de risco para desenvolver pressão alta. Então, Mas e o cuidado. cigarro? O que tem que ver com isso? O cigarro, o que tem a ver é que ele simplesmente estraga todas as artérias. Então, ele contribui Tem tudo a ver, né? a doença cardiovascular. Tá. E Eu durmo finalmente bem. o sono, que é uma coisa que a gente já falou aqui, mas que é extremamente importante, porque quando a gente não dorme bem, não tem qualidade de sono, a gente aumenta a quantidade de adrenalina e cortisol que a gente produz no sangue e isso faz subir a pressão. Muda aqui para mim, porque tem uma que eu queria falar, que é sobre a pressão, que é uma pressão normal ou não, né? Mas essa daqui é o que explica a doença, né? Isso explica super bem. Para ter uma ideia muito boa do que é pressão alta, é simplesmente pensar num esguicho que a gente rega o jardim. Tá. Se você fizer um furo, sai um jato de água assim. Isso é a pressão. Ou seja, a pressão que o sangue exerce nas artérias. Isso é o que se chama de pressão. E isso, conforme isso aumenta, você tem uma modificação da artéria. E a artéria que leva oxigênio. E a artéria que estoura? Pode estourar? Ou ela pode estourar, ou ela resiste e se torna mais musculosa, mais dura. E isso é um problema para toda a circulação do cérebro. Pode dar uma AVC? Pode, sem dúvida. Isso é uma das coisas que acontece com pressão arterial maltratada. Acidente vascular cerebral. Exatamente. E muda a primeira, então põe a primeira, que agora vai ser a última aí, que fala, não, a outra. Essa tela aí, que fala sobre pressão para você entender. O que é uma pressão normal, o que é uma pressão baixa, o que é uma pressão alta. Então, já vou explicar. O ideal é ter uma pressão abaixo de 120 por 80, que a gente fala 12 por 8, tira o zero para ser mais fácil. Tá, 12 por 8. Se tiver 12 por 9, 12 está normal, 9 já está alto. Já é pressão alta. Peraí, mas a pressão baixa pode ser alta, então? Pode, absolutamente. Você pode ter uma pressão alta que sobe com um número máximo ou com um número mínimo.
Qualquer uma das duas subindo já é pressão Já é alta? Exatamente. Olha, doutora, é a primeira vez que eu ouço isso, sabia? Não precisa... Quer dizer que se tiver 12, é uma normal, a alta tá 12 e a baixa deveria ser 8. Se tiver 9, a pessoa tem pressão alta? E já tem que tratar. Então, veja bem, o ideal é ter abaixo de 12 por 8. E uma coisa interessante, é até melhor ter 10 por 6 que 12 por 8. Mulher, geralmente, tem uma pressão um pouco mais baixa, o que protege ela de doença cardiovascular. Tanto que é por isso que tem mais doença cardiovascular em homem que mulher. Mas o normal é até 12 por 8, 12 por 9 já é pressão alta. E acima de 13 também já é pressão alta. E episódios de pessoas que vão parar no hospital com uma pressão 15, por exemplo, pela baixa alta também. Isso pode se repetir? A partir desse momento, já é um candidato a tomar medicamento e se cuidar pro resto da vida? Quando a gente começa o tratamento de pressão, a gente acaba tendo que tratar a pressão para o resto da vida. Então, eu sempre digo para os pacientes o seguinte, precisa fazer uma média da pressão e o ideal é fazer a monitorização 24 horas. O laboratório põe um aparelho no braço... Um negócio que de vez em quando aperta, né? Cada 15 minutos, insufla e desinsufla. Exame chatíssimo. E Chato. tem um certo preço. Mas é o exame que consegue confirmar que tipo de pressão você tem durante o dia, porque ele mede 90 vezes, e que tipo de pressão você tem de noite. Isso também é muito importante, porque quando a gente dorme, a pressão tem que cair. Então, pressão de noite que não cai, quando a gente relaxa com sono, também é pressão alta, mesmo que durante o dia a pressão esteja normal. Então, veja bem, primeiro, se puder, fazer 24 horas. Não consegue, não dá, mede 3 vezes por dia durante uma semana, 10 dias, para ter umas 30 medidas, tira a média e mostra a média para o médico. Okay. E aí, talvez seja necessário tomar pressão, tomar remédio o resto da vida. Bom, o doutor já chegou a falar, mas nós temos alguns exemplos aqui para a gente reconfirmar isso com você, que a alimentação é muito importante. E pressão também não gosta de avental médico. Aumenta? Existe a pressão do avental branco. Do avental branco, Mostrou um avental de médico, lá um avental branco, eu vejo isso no consultório toda hora. Você mede a pressão, tá alta, você espera 10 minutos, mede de novo, tá normal. Então, uma pressão alta medida uma vez, isso não quer dizer que a gente vai ter pressão alta. Mas acende uma luzinha. Fique de olho. Vamos aos alimentos aqui. Também não gosta a pressão de embutido, salame, salaminho, salsicha. Esse é sal, né? Ele já falou que não. Alguns queijos. Me conte, então. Que são alimentos que são ricos em sódio. Então, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado que é manufaturado... Embutido? Embutido. Qualquer alimento processado, cuidado com o que está escrito na embalagem. Procura sempre o teor de sódio, que graças a Deus vem marcado. Porque quanto mais sódio, mais risco para a saúde. Então, quer dizer, não é que eu não possa comer queijos. Alguns queijos. O queijo Minas, ou chamado queijo branco, esse está liberado, então. O que não é com sal, porque tem uns que são muito salgados. Exatamente. Tem queijo Minas sem sal. Mas aí também o problema é que sal dá gosto. Então, você come um queijo Minas sem sal, parece que está comendo isopor. Entendeu? Esse é um problema. E os embutidos também são gostosos pelo sal. Esse aqui é o Sal Diet. Isso daqui pode? Isso é uma coisa que eu queria falar muito. O que é um Sal Diet? É um sal... Ele é um pouco mais caro que o sal normal, mas como a gente usa pouco sal, não faz diferença nenhuma no orçamento. Então, se puder, usar sempre o Sal Diet, que é um sal que tem muito menos sódio, e eles trocam o sódio pelo potássio, que é uma coisa que diminui a pressão. Então, o Sal Diet é uma excelente opção, é o que eu uso em casa. Agora dá um close aqui, ó. Parece igualzinho, dá um close aqui, tá vendo? Ó, né? É a mesma coisa ou um mata e o outro você pode dizer que não mata? É mais ou menos assim, para vocês entenderem. O Sal Diet, ele talvez tenha um gosto um pouco diferente, porque o potássio tem um gosto amargo. Então, o Sal Diet não é exatamente a mesma coisa que o sal normal. E outra coisa... Mas fica bom, não fica ruim a comida? Eu, pelo menos, não acho ruim. Agora, também tem que moderar no Sal Diet. Não é para abusar de sal de jeito nenhum, nunca. Agora, por que feijão é bom? Então, todos esses alimentos que estão aqui são alimentos, primeiro, naturais. Então, eu já vi uma frase uma vez muito boa. Não compre nada que é feito em planta industrial, compre o que é feito na plantação natural.
Tá, é legal. Ou seja, procure evitar os alimentos industrializados, porque todos eles vêm com sal adicionado para dar sabor. Ô, doutor, eu preciso fazer uma pergunta. Você falou há pouco da importância da regularidade nos exercícios físicos, mas depende do exercício. Por exemplo, a pessoa está com pressão alta, ainda está tomando remédio, vai lá, vai regulando com o médico, mudando a dosagem até chegar num ponto. Mas antes disso, já começa a fazer exercício e já começa a puxar ferro, Isso não é perigoso também? Não tem que ter uma orientação para isso? Veja bem, toda pessoa que começa a fazer atividade física, se ela fizer uma atividade física moderada, que é o importante, porque hoje em dia muita gente abusa fazendo maratona, então, semi-maratona. Já quer começar correndo. A gente tem que entender que a atividade física, como tudo que a gente faz na vida, o bom é o moderado. Então, e tem que fazer um exame antes para saber, principalmente, como está a pressão, não é? Bom, a pressão é um dos itens que a gente verifica, tem outras coisas que a gente precisa verificar também da parte cardíaca, mas o importante quando começar com a atividade física, se for a partir de uma certa idade, é ver se tem alguma coisa que pode se agravar com a atividade física. Tá. Porque a atividade física, eu me lembro de uma paciente que falava, minha mãe precisa andar, mas ela tinha um problema sério de joelho, quanto mais ela andasse, pior ficava. Então, não é todo mundo que pode fazer tudo, mas a atividade a caminhada de maneira acelerada, ela é excelente. É 30 minutos, 5 vezes por semana. E isso reduz a pressão Não é muito, né? 30 minutos, 5 vezes por semana, todo mundo deveria fazer. É pouco e acostuma. Depois acostuma. Não, não tem é? que incorporar. Mas também não na pode ir rotina. andando assim, ó. Olhando a vida, conversando com uma amiga, fazendo uma fofoca. Tipo, caminhada no shopping não vale. Caminhada no shopping. Dona de casa muitas vezes fala isso, fala assim, ai, mas eu não preciso fazer, olha quanto que eu ando dentro dessa casa. E tem aqueles marcadores, aplicativo que marca passo, fala, olha, andei 3.000 passos hoje, só que dentro dessa casa não vale. Não vale absolutamente nada. Ai, inclusive, essa coisa de passos aí é uma coisa que a gente já sabe que não tem nenhum valor, porque depende de como você fez o passo. Se você fez ele devagar, também ele não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Tem que ser uma atividade física que você tenha um aumento da frequência cardíaca. Então tem que ficar com um pouco de falta de ar. E é 30 minutos andando sem parar, e não anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Não, graças a Deus dá para fazer 3 vezes de 10 minutos. Ah, dá? Dá exatamente então tá na mesma. Então não precisa ser 30 de uma vez, mas tem que ser 30 por dia, 5 vezes por semana. Tá certo. Agora, doutor, existe pressão alta em criança? A mãe tem que se preocupar disso? A obesidade pode ser um agravante para a pressão alta? Pode. A obesidade é um agravante, é um problema seríssimo que a gente tem no Brasil, com obesidade que está começando já com Muito as cedo. crianças. E realmente, perder peso, para quem tem pressão alta, reduz a pressão. Não reduz muito, mas reduz um pouco. Então, todo mundo que está numa situação de obesidade e apresenta também hipertensão, tem que fazer um esforço maior para perder peso, porque vai repercutir na pressão, sim. E criança pode ter pressão alta. Então, quando passa no pediatra, quando vai para o posto de saúde, é bom medir a pressão de todo mundo. Ok, essa foi a participação em nosso programa, um alerta geral aqui do doutor Daniel Habib, que é clínico geral. Ele é o médico da família. Aliás, ele é médico da família, né? Como nós temos poucos ainda no Brasil. Um beijo, Obrigado, Claudete. Viu? Um beijo, obrigado pelo convite. Beijo. E façam a vacina da gripe. Ah, é verdade. Fundamental. É Fundamental. Eu já volto. Desculpa, estava rindo aqui com a equipe. Gente, por hoje é só, acabou. Mas amanhã a gente volta com muitas coisas legais para você. Então continue na Rede TV e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.